O pessoal está tendo uma certa dificuldade para desenrolar o processo de cassação do Glauber, porque as sessões temos muitas sessões semipresenciais, né? Poucas vezes os deputados estão presentes na Câmara, então isso acaba atrapalhando articulações que têm que ser feitas, né? Conversas e tudo mais, para tentar convencer um lado ou outro a mudar de voto. Então, os caras já trabalham pouquíssimos dias na semana de forma presencial. E ainda tem também um grande feriadão à espreita aí. Então, deve estar mais vazio do que nunca aquilo ali. Atualmente, enfrentando um pedido de perda de mandato com relatório aprovado na última quarta-feira, o deputado Glauber Braga entra nessa terça em seu 7º dia de greve de fome. A ação foi deflagrada, segundo ele, como forma de responder politicamente às às investidas de cassação solicitada pelo Partido Novo. Enquanto o tema ainda não tem data para ser submetido à análise do plenário, ao qual cabe a palavra final sobre esse tipo de pedido, a bancada do PSOL e outras lideranças do campo progressista tentam costurar com atores dos demais grupos políticos da casa uma eventual reversão do processo. Braga responde a um processo de quebra de decoro por ter se envolvido numa discussão que chegou ao embate físico com um militante de extrema-direita ligado ao Movimento Brasil Livre. Para casos de quebra de decoro, o Código de Ética da Câmara prevê 4 possíveis penalidades: censura, verbal ou escrita, suspensão de prerrogativas regimentais por até 6 meses, suspensão do exercício do mandato por até 6 meses e perda de mandato. Na aplicação de qualquer sanção disciplinar prevista nesse artigo, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, diz ainda o documento. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Vice-líder do PSOL e um dos articuladores políticos que buscam frear a cassação, Chico Alencar afirma que o partido ainda não consegue projetar o possível resultado da votação do relatório em plenário. Abre aspas. Hoje mesmo conversei com parlamentares de direita e eles mesmos falam: cassação é algo pesado, é demais, mas vamos ver com o meu partido e tal. Então é um jogo cujo resultado a gente não tem muita clareza de qual será. Há muita animosidade contra Glauber, sobretudo por causa da questão das emendas, ressalta o deputado carioca, ao mencionar as críticas de Braga à política do orçamento secreto, o que é um dos verdadeiros motivos dele estar até onde está, né? Marcos de Olinda, Glauber fica. É isso aí, meu amigo, o sentimento é esse mesmo. O partido tem investido também no discurso de que o Braga seria alvo de perseguição por parte do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, com quem o deputado protagonizou diferentes enfrentamentos públicos nos últimos anos. A imprensa, o pepista, né, Arthur Lira, tem negado participação no processo. Em nota enviada ao Brasil de Fato, afirmou que a acusação é ilegítima. Nos bastidores da casa, diferentes parlamentares associam o pedido de cassação a uma eventual costura de Lira, fiador da eleição do atual presidente da Câmara, Hugo Mota, que não tem falado publicamente sobre o assunto e, segundo o PSOL, não tem atendido ligações do partido para tratar da pauta. Um elemento da rotina da Câmara nessa semana tem chamado a atenção do PSOL. Segundo membros do partido, o fato de Mota ter desconvocado as sessões presenciais e tê-la substituído por sessões semipresenciais. Em geral, parlamentares consideram que as agendas presenciais facilitam os diálogos entre partidos naquilo que se refere às mais diferentes pautas. No caso do processo de cassação de Glauber, os pessoalistas entendem que a dinâmica dos trabalhos nessa semana cria embaraços para as negociações. E aí tem uma fala do Chico Alencar aqui, né, falando que isso inviabiliza qualquer conversa, porque esses diálogos ou são pessoais e diretos, ou não têm eficácia quase nenhuma. Fiquei impressionado e até tirei uma foto nessa segunda, porque por volta das 18 horas só tinha eu no plenário. Quando a ordem do dia encerrou, havia 12 deputados. E a tendência para essa terça é a mesma, para falar um deputado que não precisa vir presencialmente. É como dar milho para bode, é sempre eficaz. Vai ser fraquíssima a semana. Acho que só melhora dia 22. A respeito da conjuntura, Alencar menciona o desafio de fazer a pauta extrapolar os limites do campo da esquerda. Se a base do governo, inclusive os membros do Centrão, que tem ministérios na gestão,
Garantir que não vota pela cassação, a gente vende separada. Bastaria isso. Agora, se a pauta ficar só no pessoal do PT, do PSB e do PDT, o Glauber será cassado. Nós vamos trabalhar até onde der, mas não temos ilusões. Nos holofotes, a proposta de perda de cargo conta com apoio especialmente da extrema-direita, que aglutina nomes do Novo, do PL e membros de algumas outras siglas. Mas a pauta também divide os parlamentares. Além de integrantes das siglas do campo progressista, PT, PSOL, PDT, PSB, PCdoB e Rede, alguns membros de legendas de fora desse segmento têm dado sinais contrários à ideia de perda do mandato. É o caso do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que na segunda disse ao portal Metrópolis ser pessoalmente contrário à proposta. Conhecido aliado de Jair Bolsonaro e opositor da bancada do PSOL, o deputado chamou o relatório de exagero. Porra, até o Sóstenes Cavalcante reconheceu que isso está errado, mano. Até ele está... Porra, aí é bizarro mesmo. Pessoalmente, acredito que cassação deveria ser para casos graves, como corrupção ou o caso da Flor de Lis, por exemplo. Acredito que uma punição de 6 meses de suspensão no caso do Glauber estaria de bom tamanho. Contudo, como líder do PL, não posso destoar da posição da bancada do partido, que se mostra favorável à cassação. Vou acompanhar a posição da bancada. Quem também causou algum nível de surpresa no ambiente político ao se manifestar oposição à proposta de cassação, foi o deputado Tony de Paula, pastor e membro da bancada evangélica da Câmara, além de opositor de diferentes pautas defendidas pela esquerda. Em manifestação feita no plenário na última semana, o parlamentar disse que votará contra a medida quando ela for submetida à análise dos 513 membros. Ele criticou a bancada do PSOL por ter votado a favor da cassação do ex-deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Abre aspas. Agora o mal se volta contra o PSOL, mas a vingança não faz parte deste lado dessa tribuna onde está este deputado. Pelo menos eu não tenho esse comportamento. Acho que o deputado Glauber deve se manter no mandato e somente a população é que deve ser juiz nesse caso de determinar se ele fica ou se sai. Ele foi provocado, sim, nesta casa. Ele foi agredido verbalmente, sim, nesta casa. Ele teve uma reação que não deveria ter tido. Mas existem outros expedientes que essa casa pode usar, como suspensão temporária, como um ato de correção pública. Existem outros expedientes. A cassação do mandato de um deputado federal deve ser em última instância. O processo enfrentado por Braga no Conselho de Ética começou a tramitar em abril de 2024, quando ele expulsou o integrante do MBL da Câmara a chute, ou seja, um ano atrás, né? Após o ocorrido, o deputado disse ter reagido a uma provocação feita pelo militante que teria xingado a mãe do deputado, Saudade Braga, ex-prefeita de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, né? Na época, ela se encontrava em estágio avançado do mal de Alzheimer e chegou a falecer em menos de um mês depois. Eu não vejo, no caso do deputado Glauber Braga, por mais provocador que ele seja, por mais lutador daquilo que ele pensa, isso aqui é uma casa da democracia e nós precisamos respeitar a vontade popular. Nós não temos autoridade para dizer para os milhares de eleitores do Rio de Janeiro que se sentem representados por Glauber que ele não pode ser mais deputado porque teve uma reação humana que não deveria ter tido, mas que, no mínimo, não significa quebra de decoro a ponto de perder o mandato. Se alguém quer se vingar do Glauber, que se vingue, mas não se vingará com meu voto, disse Ottoni de Paula, numa declaração que foi entendida como uma menção indireta à Lira. Olha a fofoquinha, mané. Glauber Braga está acampado, né? Quem não sabe, desde a última quarta-feira no plenário, já são 6 dias de greve de fome. Lá no espaço mesmo onde o Conselho de Ética se reuniu para deliberar a cassação dele. Desde então, recebe visitas de apoiadores e é alvo de mobilização de políticos e representantes civis que pedem um freio ao processo de perda de mandato. Na segunda, recebeu nas dependências da casa a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, que depois se manifestou sobre o assunto pelo Instagram. O caso da cassação do mandato do deputado Glauber me remete ao processo de violência política que tanto sofremos nos últimos anos.
Visitei Glauber hoje na Câmara e me solidarizei com sua luta pela manutenção do seu mandato parlamentar, instrumento central para a democracia. Na noite do mesmo dia, representantes civis organizaram um samba na porta da Câmara como forma de protestar contra a proposta da cassação. Outras manifestações surgiram ao longo do dia, entre elas a do advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, famoso Cacai. Em vídeo publicado nas redes, ele disse estarrecido com o processo. Abre aspas. Nós vivemos momentos difíceis do país. Recentemente, o deputado federal disse que procurava autoridades americanas para interferir no judiciário brasileiro. Nada foi feito. Um senador da República pediu que os Estados Unidos invadissem o Brasil. Nada foi feito. Agora, forças políticas querem simplesmente tirar o Glauber do Congresso. Acho isso injusto. Então é isso, né? Como estamos falando aqui há mais de há um ano já, né? Desde que isso começou a tramitar. Primeiramente, a gente apoiou o Glauber quando ele botou o Costenaro para fora lá. Nem foi, pô, do jeito que fala, parece que ele saiu socando ele na cara. Mano, foi chute simbólico, pé na bunda simbólico, assim, para botar para fora, tá ligado? Pelo amor de Deus.